Fala galera, tudo bom? Estamos iniciando mais um episódio do nosso Journey Sport. Hoje a gente vai falar especialmente do nosso futebol sul-americano, futebol brasileiro, tudo o que aconteceu na rodada para você ficar sabendo. Mas antes, é claro, eu quero estar apresentando esse timaço de hoje que está aqui para apresentar especificamente o futebol sul-americano. Estamos aqui com ele, Lucas Germano. Fala galera, tudo bem? Mais um Journey Sports aí começando, semana agitada no futebol sul-americano, hein? E vamos trazer tudo para vocês. Vou apresentar aqui um novo participante hoje, Gustavo Andrade aí tá com a gente para agregar no nosso time aí também. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado, Enzo. Me chamo Gustavo Andrade, estou aí para acompanhar os meninos, tá? Dando um apoio aí para eles nessas rodadas aí do Journey Sport e tá trazendo um conteúdo de qualidade aí para vocês, tá bom? Estamos também aqui, queria dar os meus bem-vindos para o João Henrique. Muito obrigado, Gustavo Andrade. Estou muito feliz por estar aqui. É um sonho que todos nós tínhamos desde o início. Então, vamos aí falar sobre o Campeonato Brasileiro, sobre a Libertadores e dar a melhor cobertura possível. Amém. E nada melhor do que a gente começar falando da rodada anterior do Brasileirão, não é mesmo? A gente fez o último programa, deu os nossos palpites, erramos todos, mas fazer o quê, né? Tem dia que é e tem dia que não é, né? Mas aí eu quero começar sabendo de qual jogo, Lucas Germano? Bom, tivemos uma rodada bem agitada, né? Ceará e Bragantino, Ceará ganhando, Fortaleza e Fluminense ganhando também, o Fluminense, o time da casa, ganhando de 2-1. Sport e São Paulo, cara, que o Sport conseguiu abrir 2-0 nos reservas do São Paulo e o São Paulo foi lá e buscou empate. Cara, esse jogo temos que destacar a atuação do goleiro do São Paulo, que é o Yang, o goleiro da base que veio agora, que entregou um gol, cara, que eu acho que eu nunca vi um goleiro entregar um gol tão feio quanto ele entregou. Deu uma assistência, né? E quase que o Sport toma o terceiro no final do jogo, né? É, quase que o Sport entrega, então esse time do Sport tá com uma arapuca ali, não sei. Chegou a abrir 2-0, né? Abrir 2-0. Todo mundo pensou que ia ser a segunda vitória já do time. Sim. E daí teve o jogo também dos desesperados na parte de baixo, que foi vitória de Juventude também, terminou 2-2. Corinthians e Bahia, né? Bahia que dizem que é o rei da Neoquímica, né? Que é o verdadeiro dono da Neoquímica, né? Corinthians que não vence o Bahia na Neoquímica Arena faz 3 anos já. Então, Bahia vem se tornando uma pedra no sapato na temporada do Corinthians, né? Tem 2 jogos aí também que a gente tem que dar um certo destaque, né? Sim. O Grêmio voltando a vencer contra o Atlético Mineiro Exatamente. fora de casa, que ninguém esperava, e outro time que também ninguém esperava era o Vasco vencer. Mas mais do que isso, Uma goleada. 6 gols É. em cima não de qualquer Santos de Neymar, né? 2 do Coutinho, né? E os 6 gols, e desses 6 gols, 4 foram num período ali de 15, 20 minutos. O Santos literalmente sentiu o baque ali na volta do segundo tempo. No domingo tivemos esses jogos Atlético Mineiro e Grêmio, que terminou com a vitória do Grêmio 3-1 também como visitante. Vasco 6 e Santos 0 também no Morumbi, né? E daí também tivemos Flamengo e Internacional, que era o segundo jogo dessa melhor de 3, vamos dizer assim, que eles fizeram aí nessas últimas 2 semanas, onde o Flamengo venceu. Certeza que quem tava com o controle do Inter ficou reiniciando até ganhar e não deu, né? Não deu. Perdeu as Eu 3. acho que se tivesse mais 5 jogos aí, acho que o Inter não ia conseguir ganhar do Flamengo. Cara, a atuação do Flamengo, né? Não tem o que falar, é um super time, é uma seleção mesmo, né? Outra grande atuação do Pedro nesse jogo, que começou o jogo, fez gol também, assim como também fez gol na quarta-feira, a gente já vai comentar. E daí também tivemos Palmeiras e Botafogo, que também era um outro jogo que era muito esperado nessa rodada, né? Por mais que os dois times vieram ali, o Botafogo mais com um time mais reserva ali, pensando no confronto com a LDU que eles tiveram essa quarta-feira também. E o Palmeiras é o Palmeiras de Abel Ferreira, que está tentando voltar aí, está tentando melhorar no campeonato e está negociando com alguns jogadores, né, como o Enciso também, lá do Brighton, que também acho que vai ser uma boa contratação. E o que você tem para me dizer aí, Gustavo, sobre os jogos da Libertadores, cara? Então, Lucas, na Libertadores, teve aí os jogos de ida entre Fortaleza e o Vélez, né, que acabou terminando aí em 0-0. Atlético Nacional e São Paulo também 0-0. Penharol acabou ganhando do Racing por 1-0, um placar curto. Mesma coisa acontecendo ali no jogo de Cerro Porteño e Estudiantes, onde o time fora de casa do Estudiantes acabou levando por 1-0. O Flamengo acabou se sobressaindo sobre o Internacional, ganhando de 1-0 também. O Botafogo ganhando de 1-0 da LDU. E aqui, pessoal, agora com os jogos de volta das oitavas de final da Libertadores. Os jogos de ida foram marcados especialmente por placares magros, né? Isso, o maior isso. jogo ali, claro, do Palmeiras, mas 4-0. tirando esse 4-0, o maior resultado foi o 1-0, né? Sim, Então, com certeza. Então foram confrontos, eu gostei muito desse sorteio que aconteceu nas oitavas, foram confrontos muito Um chaveamento equilibrados. muito equilibrado, né? Um chaveamento Para os dois lados.
Quando saiu o chaveamento, eu achei que o Flamengo ia se dar melhor, mas daí você olha pra chave do Flamengo, eu acho que a chave do Flamengo hoje ainda é mais difícil que a chave do São Paulo. Mais difícil? Eu acho mais difícil. Pega um Estudiantes agora, decidindo fora de casa. Mas o Estudiantes aqui, ele não tá com um bom time, eu acho. Acho que assim, é uma equipe chata. Decidir na gente Argentina sabe, é complicado. a gente sabe que É. o time argentino sabe jogar mata-mata e passando do Estudiantes, eu acho que bem provável, o que pra mim é um dos favoritos a ganhar a Libertadores, que é o Racing, né? Sim. Um muito bom time do Vem numa Racing. crescente agora e vai... E vai pegar o Vélez, o atual campeão argentino. vai ser um outro grande jogo também, um grande confronto. Acho que agora nesse jogo de volta ali, que o Gustavo destacou ali, acho que a gente tem que destacar a atuação do São Paulo. Sim, Começou o jogo massacrando o Atlético Nacional, começou em cima no primeiro Começou massacrando, fez um gol, mas mesmo no primeiro assim... lance, no lance que originou o escanteio do gol, o Rodriguinho, né, o meia do São Paulo, pega uma bola praticamente sem goleiro e o zagueiro tira em cima da linha, que daí gera o escanteio onde saiu o gol do São Paulo, né? E daí o São Paulo foi meio que se complicando no final do primeiro tempo, volta pro segundo tempo meio desnorteado, né? Não sei como é que foi a conversa no vestiário, cometem o pênalti, né? Dessa vez conseguiram fazer, né? E daí a expulsão do Cardona, logo no lance do pênalti também, que discutiu com o Muito Ferrarese, infantil, né? né? Muito infantil. né? Já tinha perdido os 2 gols na ida, os 2 gols de pênalti na ida, né? Na Colômbia. e não E fizeram falta, Fizeram falta. muita falta. E não vinha fazendo um bom jogo de volta também o Cardona, que pra mim é um grande jogador, jogou muito já na seleção colombiana. E, cara, o São Paulo passa aí nos pênaltis com emoção pro torcedor, né? Até quanto esse jogo de São Paulo, jogo de volta, 1-1, 4-3 pro São Paulo nos pênaltis, eu quero saber dele. João, o que destacar rapidamente dessa atuação de Rafael Gério Ceni? Cara, Como muitos chamam, né? Grande destaque desse time de São Paulo. com certeza o Rafael já é um goleiro que já vem sendo muito notado no São Paulo, já vem fazendo grandes atuações, é o titular do São Paulo, acho que incontestável, acho que não tem um goleiro hoje a nível para substituir o Rafael, muito bom goleiro, sou muito fã, confesso que sou muito fã do goleiro de São Paulo, hoje pra mim um dos 5 melhores goleiros do Brasil, com certeza pra mim tá o Rafael. Merece convocação? Cara, é que é muito grande a concorrência ali, né? Principalmente com os goleiros da Premier League, né? O Alisson, o Ederson, muito complicado. Pesa jogar na Inglaterra, né? Pesa. Jogar na Inglaterra pesa bastante. Jogar Champions, jogar... Mas o Rafael é muito bom goleiro, eu acredito que mereça oportunidade. E nessa disputa de pênaltis teve uma noite de Rogério Ceni e conseguiu fazer defesas e acabou decidindo a vaga para o São Paulo. Outra disputa de pênaltis que tivemos também foi no River Plate e Libertad. River Plate empatou em 1-1 com o Libertad. 3-1 para o River Plate nos pênaltis. Tivemos também o Palmeiras empatando com o Universitário em 0-0, um placar que eu acho que ninguém esperava. 4-0 no jogo de ida, fora de casa. Mas aí eu quero saber também um comentário sobre esse jogo. Palmeiras jogou bem. Cara, Enzo, eu vou te falar, eu assisti o jogo, achei que o Palmeiras fez o seu pior jogo na Libertadores 2025. Um Palmeiras com muito erro de passe, que foi pouquíssimo agressivo no primeiro tempo. O primeiro tempo terminou com 12 finalizações do Universitário, com 5 na direção do gol. Inclusive o Everton foi eleito o melhor jogador da partida, com 7 defesas. Ao final do primeiro tempo, 18 finalizações do Universitário, com 7 no gol. Palmeiras teve apenas 10 finalizações, com só uma na direção do gol. O placar de ida em Lima foi o suficiente para o Palmeiras. Claro, o Palmeiras não precisava de uma virada, não precisava vencer o jogo, mas fez uma partida muito abaixo. E a gente sabe que a torcida do Palmeiras é bastante impaciente, né? É uma torcida que cobra muito. E o jogo que fez ficou muito abaixo. O Universitário, a gente sabe que os times do Peru eles são mais fracos tecnicamente em comparação ao time brasileiro, mas fez um jogo diferente, que o Palmeiras jogou melhor na Allianz Até Parque. essa questão dos times do Peru serem um pouco mais fracos, os times do Peru, no geral, até eu vou destacar que o Universitário não ganha de um time brasileiro há mais de 20 anos. Pois é. Assim, É um tabu muito grande. exatamente, um tabu muito grande. E quanto isso que falou também de os torcedores ficarem pacientes, mas a gente já viu torcedores pedindo a saída de Abel Ferreira, mesmo já tendo sido bicampeão da Libertadores, campeão de Copa do Brasil, brasileiro. Mas pra mim ele errou ontem, quando ele tirou o Alan e colocou o Lucas Evangelista. Pra mim, claro, o Alan foi o melhor jogador do Palmeiras no primeiro tempo. Queria ver o que vocês acham disso também. Eu não acho o Lucas Evangelista para ser titular do Palmeiras. Eu acho que ele é um jogador de composição de elenco. Eu acho que o Palmeiras tinha que ter um jogador à altura para substituir o Richard Rios, que saiu pro Benfica por 30 milhões de euros. Outro detalhe que você falou sobre Abel Ferreira, o Palmeiras chegou ao seu 7º jogo sem vencer no mata-mata da Libertadores em casa.
O Palmeiras não vence no mata-mata da Libertadores desde o Cerro Porteño em 2022. Uma vitória por 5-0 naquele jogo que teve o gol de bicicleta do Rony. Eu acho que essa cobrança em cima do Abel Ferreira, né, da torcida, acaba complicando um pouco o vestiário do Palmeiras. Eu até acho que o Palmeiras podia ter desempenhado um pouco mais no Super Mundial, né? E eu acho que, cara, o Abel Ferreira é um técnico exemplar, não tem como a gente não falar isso. Eu acho que esse elenco que ele tem hoje no Palmeiras, eu acho que é o pior que ele já trabalhou de todos que ele teve na mão dele com o Palmeiras. Eu acho que é um elenco... E também quando o Palmeiras fez uma boa contratação, que foi o Paulinho, destaque no Galo, ele chega lesionado, né? Chega lesionado. Ele joga no Mundial, joga muito bem, por sinal. Faz o gol contra o Botafogo. Faz o gol contra o Botafogo, gol da classificação e jogando lesionado, né? Sim. Eu acho que ele tem certa parcela de culpa, né? Querendo ou não, a torcida do Palmeiras quer ver o Palmeiras sempre brigando por títulos, tudo. O Palmeiras, eu acho que não chega como um favorito nessa Libertadores. Eu acho que Racing e Flamengo estão à frente da outra chave. Mas agora o Palmeiras vai pegar o River Plate e vamos ver, né? Até a própria LDU, né? É. Pode surpreender porque o Botafogo sentiu na pele a Jogar na dificuldade altitude. de jogar na altitude. Você fazer 1-0 só na ida é muito pouco. muito Ainda pouco. mais pra jogar na altitude. 1-0 é praticamente 0-0. Se você for decidir fora de casa, é praticamente 0-0. E é a grande estratégia que esses times têm utilizando assim nos últimos tempos para conseguir passar os brasileiros, para conseguir passar as equipes mais fortes. Vem pro Brasil, vem pro assim fora da altitude para jogar pelo empate, né? Para jogar às vezes até para perder só de 1-0 e lá na volta conseguir essa vantagem mesmo. O jogo do Botafogo foi um jogo bem abaixo da equipe do Botafogo, né? Muitos culparam o David Ancelotti, né, pelas escolhas que ele teve. A equipe perdendo o jogo e ele só foi mexer na equipe aos 67 minutos, né, aos 22 do segundo tempo. Então muitos torcedores do Botafogo ficaram incomodados com isso. O Botafogo só conseguiu melhorar no jogo após a expulsão da LDU, porque até esse momento não estava conseguindo jogar, não estava conseguindo achar chances. E o lance do pênalti, eu acho que foi muito culpa do zagueiro no meio de campo, na verdade, foi o Alan que fez o pênalti, né? Ele abre muito o braço e não tem como discutir. A torcida do Botafogo até puxou um debate. É pênalti, não é? Acho que não teve como discutir. Foi pênalti para a LDU, sim. E a LDU mereceu essa classificação. O Botafogo não fez um jogo totalmente apático. Falando de Libertadores ainda, eu quero dar um destaque aqui pro time que a gente gabaritou e passou. Vélez Sarsfield 2, Fortaleza 0. Um jogo marcado até pela polêmica, porque agora, segundo fontes, alguns jogadores Fortaleza podem até ser afastados e não jogar mais, não é mesmo, João? É isso mesmo. O Fortaleza teve nessa semana 6 jogadores afastados. O Fortaleza que vem vivendo uma dificuldade no Campeonato Brasileiro e agora eliminado na Libertadores, que não vem fazendo boa campanha. O Renato Paiva, novo treinador do Fortaleza, afastou os 6 jogadores: Daverson, Zé Wellison, Emanuel Martínez, Rodrigo Santos, Rian Guilherme e o goleiro Magrão. 6 jogadores afastados. Daverson que a gente destacou semana passada, né? Destaque negativo, Destaque né? negativo. E pro Kevin, que tá aí nos ouvindo, não é todo time que precisa de um Daverson. Olha o que tá acontecendo com o time que tem. Exatamente. Inclusive, um dos jogadores afastados, Zé Wellison, a Nádia Mawad, deu a informação de que o Atlético está tentando repatriar o Zé Wellison. Agora eu quero saber, Gustavo, eu acho que esse jogo foi o mais aguardado, o jogo mais, podemos dizer assim, o jogo mais esperado, o jogo com mais expectativa, Internacional e Flamengo, que eu acho que o destaque aqui não é nem a vitória do Flamengo, e sim até o papel picado, mas eu quero saber antes. Gustavo Andrade, como foi o jogo? Olha, foi um jogo, para mim, torcedor, não do Flamengo e não do Internacional, olhando de fora. Um jogo muito bem feito pelo Felipe Luiz. Ele arquitetou completamente o jogo. O Roger Machado ficou totalmente fora de si ali com as ações que o Felipe Luiz montava durante o jogo. O Flamengo, como bem citar o Lucas ali no início do podcast, o Flamengo tem uma super equipe, um time com muitos jogadores. Ali no segundo tempo, com a entrada do Ayrton Lucas, o Pedro, o Luiz Araújo, dá totalmente de uma diferença para a equipe, faltando 30 minutos ainda para a bola de jogo ainda. Então é algo que o Flamengo é uma equipe que dominou realmente o jogo ali. O Roger Machado não teve muito o que fazer, tanto que teve, acredito, dois gols impedidos do Bruno Henrique também. Então vai chegar para a próxima fase como um dos favoritos, acredito eu, pela partida que fez com o Internacional, pela maneira que se impôs e pela forma tática como o Felipe Luiz vem conduzindo tudo isso, né?
Quanto a essa questão de diferença de treinadores, o Roger Machado foi muito criticado porque ele começou com o Ricardo Matias no ataque, tendo o Carboneiro, tendo Valência, tendo Borré. Muito criticado até pelo Bruno Tabata ter começado a titular, até mesmo o Wesley. Muitos pediram para ser ali um esquema diferente, outros jogadores, mesmo que Ener Valencia e Borré estejam há meses sem marcar gol, muitos preferem eles, né? Mas eu vou dar esse destaque agora aqui pro Alan Patrick. Para mim foi mais um jogo apagado dele, um jogador que a gente já viu atuar de forma excelente. A bola não chegou nele, né? Falta chegar a bola, falta essa criação do Internacional de chegar a bola no Alan Patrick para decidir. Quando joga muito sozinho, não consegue decidir. Eu acho que até ali o momento do gol do Flamengo ali, o gol do Arrascaeta, o primeiro gol do jogo, né? Eu acho que estava um jogo muito equilibrado. Eu acho que a proposta que o Inter veio até o momento do gol, o Inter estava bem estruturado. Eu acho que a proposta dos dois times era não deixar o camisa 10 jogar. A do Flamengo era não deixar o Alan Patrick jogar e a do Inter era não deixar o Arrascaeta jogar. Tanto é que no primeiro lance, eu acho, num dos primeiros lances do jogo, o Inter já chega com muito perigo no gol do Flamengo, que já era um escanteio, né? O Inter começou indo para cima, né? Eu acho que temos que exaltar aqui, bonita festa que a torcida do Inter fez fora do estádio, tudo mais, mas eu As acho... ruas de fogo, As né? ruas de fogo. Sim. Muito interessante Mas esse apoio. eu acho que o papel picado na hora errada, eu acho que tirou um pouco do clima que tava. Até a questão assim, os times se aquecem, se alongam e logo depois são 20 minutos 20 paralisados, minutos, né? Começou perto das 10 horas o jogo. Então, é complicado. E no Internacional se começa assim, não vou necessariamente dizer que começa uma crise, mas começa um cenário complicado. Afinal, já são 3 jogos sem vencer, as 3 derrotas para o Flamengo, né? Tem pressão em cima do Roger Machado, tem torcedores pedindo a saída dele, porém, segundo palavras do próprio presidente Barcelos, ele vai permanecer, pois confiam no trabalho e pelo que eles veem, é um trabalho bom e que vai ter vai melhorar com o tempo. Já a questão do papel picado, os funcionários, 2 funcionários que foram identificados talvez como responsáveis, por isso foram demitidos e o Inter publicou uma nota disso. Além de, claro, provocação normal do futebol, o Flamengo provocando, fez uma provocação, eu não sei se vocês chegaram a ver na época, quando saiu, quando acabou o primeiro jogo, 1-0 pro Flamengo lá no Maracanã, o jornalista Fabiano Baldassi, falando, clássico. olhem nos meus olhos, leiam meus lábios, o Internacional está nas quartas. E o Flamengo foi lá e não deixou barato, provocou. Mas um destaque aqui, eu gostaria de dar 2 destaques Negativo, também né? ao Inter. O primeiro, claro, 50 mil torcedores, 50 mil uma festa lotado. bonita. Eu acho que assim, o torcedor do Inter não mereceu ver isso, uma Não. baita Não. torcida. Mas a gente também tem que destacar o que a torcida fez de errado nesse jogo. Negativo, né? Eu vi isso. Ao final do jogo, tiveram agressão a jornalistas. Arrancaram cabos, tentaram ir para cima. E é um caso bem complicado. Afinal, quem jogou não foram os jornalistas, né? Sim, Foram exato. os jogadores. Eu só queria dar 2 destaques rapidinho mesmo. O Inter, eu achei o Inter muito nervoso em campo, com muito erro de passe. Eu tenho um número aqui, ó. 360 passes o Inter fez durante o jogo com 77% do acerto. Muito erro de passe, tanto para criar lá na frente, quanto errando atrás. E também o nervosismo em questão de faltas. O Internacional terminou o jogo com 22 faltas nos 90 minutos, enquanto o Flamengo fez apenas 10. Foi um jogo bem truncado, na verdade, né? Um jogo bem faltoso, bem de contato físico, né? Como a Libertadores já é de praxe, né? Um jogo bem faltoso. Achei que o juiz... Achei que tinha faltas que ele podia deixar o jogo correr um pouquinho mais. Parou bastante, Ele né? picotou bastante o jogo, achei isso. E o que a gente tem que destacar, a gente sempre fala que o Flamengo é uma seleção, tudo grandes nomes, mas me surpreendeu alguma atuação de alguns jogadores da equipe do Flamengo, como o Varela, o Plata, até Muito mesmo o bem. Bruno Henrique com 2 gols anulados, né, jogando de 9, né, que não é a posição que ele sempre foi acostumado a jogar, fez uma grande partida, e o Saul é diferente, né? É outro nível. Eu vou O cara claro, é eu diferente, não né? quero assim criar polêmica, não quero. Mas, cara, que nem falou, o Varela fez um jogo excelente. E pra Excepcional. mim ele não é reserva do Emerson Royal. Vamos ver, ele já tá sendo muito criticado pela torcida do Flamengo, né? Chegou há pouco tempo, Isso né? é verdade, Mas- é porque foi criada muita expectativa. Esse é o Sim. problema, eu acho que é o maior problema de um jogador que vem da Europa pro futebol brasileiro. Eu acho que é a conta da empolgação, a expectativa que a torcida cria, né? Já foi assim com o Emerson Royal, com o Saúl também foi muito isso, com o Jorginho vem sendo muito elogiado pelos torcedores do Flamengo, mas não achei que fez um grande jogo como ele podia ter feito, né? Então, mas essa equipe do Flamengo não tem como, é um super time, a dupla de zaga é impecável, não erra. E o Inter
infelizmente, eu também acho o Inter um grande time, mas talvez por faltar ali algumas peças no meio de campo, eu acho que não conseguiu bater de frente com essa equipe do Flamengo. O Internacional que vai agora na 21ª rodada do Brasileirão enfrentar o Cruzeiro fora de casa, nesse sábado, dia 23 de agosto. E claro, a gente tem que também dar um certo destaque aqui ao Cruzeiro, que já está 2 jogos sem vencer, está em 3º lugar, mas se vencer o jogo, dependendo dos resultados, pode até terminar em 2º. Tem polêmica envolvendo o Gabigol, que não está jogando, mas... claro, ele recebe um alto salário, né? Mais de 2 milhões, podendo com um gatilho chegar a 3 milhões de reais. Mas, segundo a própria direção do time, nada irá mudar e a reserva é a opção técnica e o jogador está tranquilo quanto a isso. Chegou até a se especular o Gabigol no Palmeiras, mas é bem improvável. Quanto ao Cruzeiro, eu quero até chegar no destaque de Copa do Brasil, Gustavo. O Cruzeiro vai enfrentar o Atlético Mineiro, o maior rival. Isso mesmo, vão se enfrentar aí pelas quartas de finais da Copa do Brasil. E as equipes entraram em um acordo para realizar essa partida com torcida única. Então aí, tanto os jogos de ida quanto os jogos de volta vão ser realizados com torcida única. O Cruzeiro, que nesta sexta-feira, dia 22, ele chegou a um acordo com o Fortaleza pelo volante Rian Guilherme. E o atleta vai chegar a Belo Horizonte nos próximos dias já para assinar um contrato de 5 anos. Também pela Copa do Brasil, a gente tem aí confrontos como Atlético Paranaense e Corinthians, que vale destacar que a partida terá transmissão pela RPC. Também temos Vasco e Botafogo e Bahia e Fluminense. Uma notícia boa aí para os torcedores do Corinthians é que nesta sexta-feira de 22 o Memphis Depay treinou com bola após alguns dias aí depois da lesão que ele sofreu no jogo de volta das oitavas de final contra o Palmeiras, naquela vitória de 2-0 lá. E a equipe trabalha para a volta dele até a partida de volta contra o Atlético Paranaense, que vai ser realizada ali no dia 10 de setembro. Pelo lado ali do Atlético Mineiro, do Galo, que vai enfrentar o Cruzeiro na Copa do Brasil, tem uma perda. O Igor Rabelo deixou o Galo e foi anunciado pelo Fluminense nesta sexta-feira. O zagueiro já se despediu dos seus colegas e já foi anunciado nas redes sociais do Clube Carioca. Também tem uma notícia boa para os torcedores do Vasco, que estava aí com um problema defensivo nos últimos dias, nos últimos jogos. Eles contrataram o zagueiro Robert Renan, que veio do Zenit por empréstimo. O zagueiro já teve passagens pelo Corinthians e pelo Internacional. No Internacional, sua última passagem no futebol brasileiro, onde foi bastante criticado até... Foi semifinal do Gauchão? Semifinal do Gaúcho contra o Juventude. Pênalti decisivo da partida. Tentou cavar. Se deu mal, né? Voltando só antes ao Corinthians, a semana foi bem agitada, teve o Memphis Depay voltando e temos também alguns dois destaques aqui que eu gostaria de fazer. O GSP Banco, um banco fez uma nota prometendo investir mais de 5 bilhões de reais no Corinthians. Na nova gestão. Exatamente, só que o valor da empresa é algo muito questionado, porque muitos dizem que esse dinheiro é ilegal e até tem ligação com o tráfico, então é algo até a ser investigado. Mas do outro lado, nós temos um goleiro que já jogou no Corinthians e veio para jogar no Palmeiras. Carlos Miguel foi apresentado oficialmente nessa sexta-feira, dia 22 de agosto, e ele até foi questionado sobre suas falas quando era ainda jogador do Corinthians, quando ele, aquela zoação que tem no futebol, gravou um vídeo dizendo que o Palmeiras não tem mundial e tudo mais, e na apresentação ele disse: eu era muito novo e imaturo. Eu quero saber aí do João, o que acha dessa contratação do Palmeiras, Carlos Miguel, ex-goleiro do Corinthians? Será que vai ter um certo resquício, uma certa rivalidade? Será que o torcedor vai pegar no pé em cadeirinho dele ali? Ou é uma baita contratação assertiva? Eu acho que o Palmeiras, principalmente parte da torcida, já vinha reclamando um pouco por parte do Everton. Tomou aquele gol, aquele frango, né, contra o Chelsea no Mundial e já ligou o alerta de que o Palmeiras precisava ter uma nova opção. O Marcelo Lomba, que vai sair no final desse ano. E o Carlos Miguel é um goleiro jovem que, enquanto estava no Corinthians, fez ótimas atuações, ótimos jogos. Foi vendido para o Nottingham Forest, não conseguiu jogar. Acredito que é uma contratação ótima do Palmeiras. Palmeiras que também anunciou o lateral Jefté, que veio do Rangers da Escócia. Bom lateral, bom nome para a equipe do Palmeiras. Acredito que seja um bom lateral jovem, que pode evoluir e vem para ser reserva do Piquerez. Então acho que o Palmeiras faz duas contratações interessantes, com destaque a do Carlos Miguel, que é muito bom goleiro. Temos esses dois jogadores chegando no Palmeiras, mas também temos jogadores saindo. Marcos Rocha foi oficialmente apresentado no time do Grêmio
e muitos torcedores e gremistas chegaram até mesmo a achar estranha essa contratação. Afinal, para muitos já é um jogador veterano que não tem muito a agregar. Mas é aquela coisa, o Grêmio tá sem lateral direito. Eu quero saber aí, Lucas, é uma boa contratação pro Grêmio, Marcos Rocha? É algo que vai agregar? Olhando para o cenário atual do Grêmio, né? Olhando o atual elenco do Grêmio, eu acho que sim, pode agregar, não só dentro de campo como fora de campo, né? A gente sabe que um jogador experiente dentro do vestiário, ele pode ajudar muito a equipe, né? E eu acho que sim, pode se considerar uma boa contratação do Grêmio, né? O Grêmio que tem o Mano Menezes como treinador que pode ajudar isso ainda mais, é um treinador experiente. É que um sabe técnico lidar. muito conhecido por saber lidar de forma defensiva, né? Aham, exatamente. E eu acho que pode dar certo, sim. O Marcos Rocha fez uma belíssima passagem pelo Palmeiras, é muito, muito vitorioso por lá. Pelo Atlético Mineiro também ganhou muitos títulos quando passou por lá. Então acho que pode dar certo, sim. Enzo, só queria te dar uma notícia, né, sobre a contratação hoje, que foi anunciado que o Sinisterra é o novo jogador do Cruzeiro, tá? Fechou aí um acordo, veio um jogador que já teve passagem por grandes clubes da Europa, já jogou no Leeds United, já jogou Premier League. É um bom jogador e chega aí para agregar na equipe que está em terceiro colocado no Brasileirão, brigando por título. Já falando em contratações, assim, vindo da Europa, o Grêmio também está negociando com o Arthur, né? Ex-jogador do próprio Grêmio, Eu acho que campeão sim. da Libertadores. O que aconteceu ali foi que teve alguns problemas quanto se ia chegar em definitivo, ia ter que assinar uma rescisão com a Juventus, que é o atual clube do jogador. Porém, pelo jeito, as duas equipes já estão ali acertadas e será um empréstimo até junho de 2026 sem opção de compra. Eu acho que isso é bom para ambos os lados, né? Acho que é bom para ambos os lados. O Arthur, que não vinha de grandes atuações lá na Europa, depois que saiu aqui do Brasil, jogou por Barcelona, jogou por Fiorentina, Girona, Juventus e não conseguiu se firmar em nenhum deles, né? Não sei o que o Gustavo acha disso também. Eu acho que é bom para ambos os lados, né? Concordo plenamente. E o Arthur, ele não conseguiu encontrar aquele futebol que ele tinha aqui no Brasil, lá fora. Passou ali por diversos clubes e não conseguiu se firmar muito bem, né? Então acredito que ele retornando para casa dele, onde ele conseguiu encontrar ali, eu acho que o auge dele até hoje no futebol, pode ser muito bom para ele. Ele jogar um pouco mais confortável, talvez ele possa daqui a alguns anos voltar a jogar da forma que ele atuava. Foi campeão da Libertadores, com aquele super time do Grêmio, então... Um dos melhores meio-campistas da competição. inclusive. Eu acho que ele ia ganhar o Rei do América se não fosse a grande atuação do Luan na muito bom. semifinal e final, né? Fez um ano, assim, Extraordinário. excepcional. E depois, tanto que eu acho que é o melhor, com certeza o melhor ano da carreira Sim. dele. Depois ele vai pro Corinthians, cai muito de rendimento. Mas pra gente poder estar encerrando aqui em grande estilo, eu quero saber, Lucas Germano, nesse final de semana a gente tem o Brasileirão e eu quero saber, pra ti, qual vai ser o jogo da rodada? A gente tem vários jogos interessantes. Temos vários jogos interessantes. Se você me perguntar qual é o jogo mais esperado, eu vou te dizer que talvez seja São Paulo e Atlético Mineiro. Eu acho que é um jogo que vai ser um baita jogo, assim. Mas se você me perguntar qual eu acho que vai ser o jogo mais equilibrado e mais legal de assistir, eu acho que seria um Vasco e Corinthians, as duas equipes precisando da vitória. Acho que as duas equipes vêm com tudo pra cima. Cruzeiro e Inter também, acho que é um jogo com bastante potencial. As duas equipes muito potencial boas. também. Porém, E eu acho que não ganha ali no mesmo margem, né? 2, 3 jogos. Isso, exatamente. Muitas equipes buscando recuperação agora, né? Ainda mais tem equipes que estão mal no Brasileirão, que caíram na Libertadores, que é o caso do Fortaleza, né? Tem equipes que não fizeram um grande jogo nessa semana da Libertadores, que é o caso do Palmeiras, que vai tentar mostrar alguma coisa para sua torcida, né? E eu acho que outro jogo pra gente destacar também é Bahia e Santos, né? O Santos que, após tomar a goleada do Vasco, demitiu o atual técnico, que era o Kleber Xavier. Tentou alguns nomes, né? Tentou Sampaoli, tentou Ramon Dias, especularam Tite e acabou fechando com o Vojvoda dessa semana aí. E, cara, o Flamengo também eu acho que é outro jogo, o Flamengo e Vitória eu acho que é um outro jogo que o Flamengo vai passear também. O Flamengo que essa semana também teve um anúncio do futebol brasileiro, né? O grande anúncio talvez aí que a mídia mais comentou, que foi a assinatura do novo patrocínio do Flamengo com a Betano, que é o maior patrocínio da história do futebol brasileiro. Um dos maiores do futebol mundial até. 268,5 milhões de reais assinou o patrocínio com o Flamengo, que a marca prometeu que vai trazer um jogador a nível internacional, né? Muitos torcedores estão especulando aí que talvez seja Paulo Dybala da Roma.
Então, para a gente poder estar encerrando esse programa de hoje, fique ligado nas nossas redes sociais. A gente vai postar todos os nossos palpites sobre esses jogos. Se tudo der certo, dessa vez a gente vai acertar. Você pode também estar nos acompanhando no nosso Instagram, Journey Sports, @Journey Sports. Seguir cada um de nós aqui também nas nossas redes sociais. A gente vai estar, claro, produzindo conteúdo, fazendo o melhor para que você possa ter isso aí da melhor maneira. E então, assim, a gente se despede desse episódio sul-americano de Journey Sport. Eu quero agradecer aqui o Lucas Germano, muito obrigado pela participação. Muito obrigado, galera, muito obrigado, sempre bom estar aqui com vocês, sempre bom estar aqui com essa rapaziada falando sobre futebol nacional. E se inscreve aí, deixa seu comentário, não esquece de ativar o sininho e compartilhar com seus amigos, hein? Muito obrigado, Gustavo, pela presença. Valeu aí, pessoal, valeu João, valeu Enzo, valeu Lucas, muito bom estar aqui com vocês, estar presente aí pela primeira vez, para estar debatendo e trazendo algumas informações do futebol aí brasileiro e também sul-americano, né? Valeu, muito obrigado aí, João. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado, Enzo. É muito bom estar participando aqui pela primeira vez com todos vocês, podendo trazer informações e opiniões sobre o nosso futebol brasileiro. E seguimos aí para melhorar esse nosso conteúdo a cada dia mais. Fechou! Valeu, gurizada!